fala sobre minorias, você não fala sobre deficientes físicos, porque a gente não é lembrado por ninguém. A gente só é lembrado na hora de colocar uma cota lá no governo e aquilo deu. E mesmo assim, a ênfase não tá na gente. Eu passei a entender melhor como que a mulher leva uma vida, digamos assim, como que a sociedade vê uma mulher, então muita coisa muda, sabe? Tu passa a entender e respeitar muito mais isso. Aqui entra um filósofo chamado Levinas com a sua categoria de alteridade. É realmente eu ir em direção ao outro, estar em contato com o outro e perceber no outro alguém tão importante quanto eu. Hoje nós vivemos uma sociedade muito egoísta, onde nós pensamos em primeiro lugar em nós, e pensar em si não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo bom. Mas o problema é quando nós só pensamos em nós e esquecemos do outro. Eu espero que eu consiga cada vez mais mostrar para as pessoas que o físico é só isso. Que, cara, eu sou como você. Eu sinto, eu sofro, eu choro, eu sorrio, eu tenho sonhos, eu tenho desafios. Eu não quero que eu só consiga atingir as pessoas que eu vou conhecer pessoalmente nos próximos anos. Eu gostaria de poder falar pro mundo que tá tudo bem se você tem um filho, se você tem um irmão, ou se você tem alguma limitação física. Você consegue viver com isso e você pode ser feliz. Se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, qual seria a mensagem? Primeiramente, eu diria que amem mais, porque isso está fazendo falta na sociedade. E o amor realmente é aquilo que eu falava, né? O amor que realmente é eu amar o outro e não esperar nada em troca. Amar porque é o outro. Amar porque ele é um ser diferente do que eu. E não amem só os iguais. Porque amar os iguais é fácil. Amar somente aquele que se enquadra dentro do meu jeitinho é fácil. Mas amem os diferentes. Respeitem os diferentes. Olá! Está começando mais um Curta Caxias. A produção que trazemos hoje é Âmago, um lugar em comum. O curta traz 3 personagens que contam suas experiências longe de casa, onde se descobriram e se libertaram de rótulos. Ele foi produzido em 2017 por Lauren Fogaça, Otávio Rodrigues, Ana Campagnolo e Marco Frisso. Quem nos acompanha hoje para um bate-papo sobre essa produção é a Lauren, que além de diretora e roteirista, também foi diretora de arte e editora dessa produção. Seja bem-vinda, Lauren. Obrigada. Bom, Lauren, então a gente começa te perguntando um pouquinho sobre o processo de produção desse curta. Como é que foi pensada a ideia desse tema, a escolha dos personagens? Sim, então, ele inicialmente foi um projeto da faculdade, que a gente fez para um trabalho que envolve todas as cadeiras. E a base que a gente tirou foi um dos pilares que eles dão para a gente, né, que é estudo do audiovisual. Foi nosso primeiro semestre da faculdade, dos 4, então a gente tinha acabado de entrar na faculdade, acabado de se conhecer, e a gente decidiu fazer uma coisa que fosse mais, englobasse um assunto mais universal, mas que também fosse mais regional, por isso esses personagens daqui, mas que são de outra cidade todos, né? Uma das nossas maiores referências, assim, tanto para a iluminação, da parte mais técnica, quanto da parte das perguntas também, que a gente desenvolveu esse pré-roteiro, foi o documentário Humano, né? Que ele traz bem essa coisa mais intimista, de perguntas mais filosóficas, digamos assim, para descobrir assim, o que cada pessoa pensa em relação a assuntos como amor, família, enfim, o que a gente traz aqui no Âmago. E por que essas 3 pessoas em específico? Teve algum motivo pelo qual vocês escolheram ou foi mais aleatório? Sim, a gente começou com a Ana, né? Que a Ana, ela fazia parte do grupo e a princípio a gente ia fazer o documentário só com ela. Mas aí foram surgindo outros personagens, né? O Otávio, que participou da produção também, ele falou que conhecia um padre que tinha esses pensamentos mais modernos, mais... enfim, diferentes do que o clero prega e tudo mais. E daí o Marco veio com o Renan, que ele é uma drag queen da Level, e a gente meio que tentou, assim, ver quais pontos que a gente podia focar em cada personagem, assim, para passar a nossa mensagem, né? Que é todo, apesar deles serem tão diferentes entre si,
e diferentes do que a gente espera da sociedade, a gente ainda tem essa questão de ter visões muito parecidas do que é o mundo, que é o que traz um sentimento de pertencimento, de repente, e de unidade, assim, como sociedade. Além deles serem 3 personagens, então, que vieram para Caxias, que seria uma das relações entre eles, tu enxerga outras também, talvez um como drag, outra como deficiente, outro como padre. Parecem pessoas muito diferentes. Isso. E vocês viram talvez outra relação entre eles, que não só a mudança para Caxias? A gente viu depois, quando a gente fez as entrevistas, quando a gente partiu para... Porque a produção foi assim, a gente fez algumas perguntas, né, mais gerais que a gente usou com os 3 personagens, e depois, na entrevista deles, a gente decupou e montou o roteiro de novo. A gente só foi perceber que eles tinham respostas muito similares em relação às coisas que se complementavam ao longo do documentário, depois que a gente entrevistou eles. Mas antes a gente achou que ia ser respostas muito diferentes, muito diferentes. Mas foram se complementando, né? Sim, e a questão da família, eles trazem muito o falar sobre a família, que talvez em alguns momentos não foi exatamente o porto seguro deles. E então eu te pergunto se é isso, a família é o âmago ou o quê? É que depende muito da questão de conceito de família, né? Eu acho que, por cada um ser diferente, eles trazem consigo um conceito diferente também de família. E não sei, acho que o âmago de cada um depende do... Não sei, acho que depende só da gente, sabe? Acho que, apesar da família ser uma coisa que te traz muita base e tudo mais, acho que sendo tu, a tua personalidade, é o teu âmago. E é isso que tu vai levar para o lugar onde tu for, nas relações das pessoas que tu for conhecendo ao longo do caminho. Acho que é mais ou menos isso. E quais foram, além, claro, de ser um trabalho da faculdade, vocês tiveram, com certeza, intenções e talvez tentaram deixar uma mensagem com esse curta, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Eu acho que a principal mensagem é isso, apesar da gente ter nossas vidas, ser pessoas diferentes, acho que a principal coisa que a gente tem que levar é um olhar de empatia em relação ao outro, porque apesar da pessoa ser diferente de mim, vir de um lugar diferente do meu, ter um lugar de fala diferente do meu, a gente ainda é pessoas e a gente ainda precisa desse sentimento de comunidade, pertencimento, que é o âmago, né? Pessoas diferentes se complementando, mesmo que indiretamente. E vocês trazem essas 3 pessoas que então se mudaram para Caxias para tentar novas oportunidades, talvez uma vida diferente. Tu acha que isso retrata um pouco da nossa cidade de Caxias, que é uma cidade bastante operária, mas também eles vieram atrás de não só trabalho, mas uma vida melhor, né? Na questão de sentimento e pertencimento, como tu mesmo disse. Sim, acho que sim. Acho que é um dos principais pontos, né? Que eles saíram de cidades muito pequenas, então, para tentar alguma coisa maior aqui em Caxias. Então, acho que também é um ponto bem, bem importante, né? Essa mudança, principalmente para a cidade daqui. E tem uma parte que eu achei muito interessante, que os 3 falam sobre amar os diferentes, porque talvez eles se considerem também os diferentes, né? Então, não sei, queria que tu falasse também um pouquinho sobre isso, sobre retratar 3 pessoas tão únicas e ao mesmo tempo tão parecidas, né? Então, pois é, a gente queria que, na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer, se eles iam responder, tipo, parecido ou diferente. Mas eu acho que é isso, né? A partir do momento que tu parte de um lugar que tu não se encaixa exatamente na sociedade, tu geralmente tem esse olhar mais empático em relação às outras pessoas e tu abraça mais o que é diferente, tu entende mais o que é diferente. E eu acho que isso é um dos pontos que bate em relação aos 3, né? Sim, tem uma parte em que o Renan, ele fala sobre enxergar
ter outra visão das pessoas que estão ao redor dele. Talvez vocês também quiseram trazer essa mensagem, porque eu enxergo que tem muitas mensagens diferentes ao longo desse curta, que além de tudo que já foi falado, essa parte de enxergar o outro e conseguir entender como é que é a vida, o que ele passa. Sim, até o padre também, ele fala da questão da alteridade, né? Mas é bem isso, o Renan, ele fala dessa parte do momento que ele começou a se vestir de drag, assim, como ele conseguiu ver o mundo da perspectiva feminina, né? E eu acho que mesmo sendo um homem ou sendo uma mulher, tu parar um pouco o que tu tá fazendo quando tiver um conflito ou em qualquer das situações assim que tu tá em relação com outra pessoa, tu tá conversando e convivendo e tentar ver pelos olhos dela a situação, eu acho importante demais na nossa sociedade hoje, né? Tipo, ver, entender outra pessoa e tentar ajudar, acho que é bem importante. Sim, realmente. Então, Lauren, te agradeço muito por ter participado do nosso programa. E agradeço também a você que ficou acompanhando o nosso programa até aqui. Então agora você acompanha o curta Âmago, um lugar em comum. Primeiro, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Renan, eu tenho 23 anos. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 18 anos. Eu me chamo Rudinei Zorzo, tenho 32 anos, sou natural da cidade de Nova Araçá, aqui no Rio Grande do Sul, mas moro em Caxias há 17 anos já. A grande virtude que o ser humano pode ter para mim é uma pessoa aberta, sincera, alguém que realmente transparece aquilo que sente. Quando tu descobriu esse teu lado, como é que foi em relação à tua família? No momento da homossexualidade, eu sempre soube, só ficava aquilo pra mim, porque eu tava muito confuso desde o momento que eu vi que tinha algo diferente em mim. Na escola eles já sabiam o que estava acontecendo, o que eu era, só que eu não aceitava isso. Então, depois do ensino fundamental, eu saí da minha cidade pra evitar que meu pai descobrisse alguma coisa, a minha mãe, enfim. Mas antes disso eu até tentei conversar com a minha irmã e daí não foi meio tenso essa fase, porque eu achei que eu ia ter um apoio, mas bem no fim ela acabou espalhando pra minha outra irmã e daí a mãe acabou sabendo e daí deu uma briga muito feia entre nós, só que meu pai bem no fim não acabou sabendo, né, porque minha mãe ficou com medo de falar pra ele. A minha maior vitória, primeiro de tudo, é ter me mudado para uma cidade maior, aqui em Caxias. E então eu me mudei para cá e comecei a correr atrás dos meus sonhos. Eu comecei a fazer cursos, comecei a procurar empregos, comecei a trabalhar. E aí eu fui me descobrindo, assim, na minha família, as pessoas não seguem os seus sonhos, elas apenas vivem. Eu é que tô quebrando esse padrão. E essa é a minha maior vitória. Uma família pra mim é a tua base, é teu porto seguro. É aquelas pessoas que estão ali do teu lado pro que tu precisar, que querem te ver pra cima. Indiferente se tu for homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, pai, só um homem, só uma mulher, enfim. É aquela pessoa que tá ali pra te dar amor, carinho, suporte durante a vida, sabe? Aquela pessoa que faça com que tu cresça na vida. Eu acho que família pra mim é mais relacionada a amor mesmo, indiferente de quem seja. A instituição Igreja Católica, a qual eu represento, vai dizer que família é pai, mãe e filho. Então, quando a igreja fala em família, ela utiliza esse conceito. Eu, particularmente, acredito nesse conceito sim, porque tudo que nós fizermos na vida, nós temos que ter o ideal, mas também o real. O conceito ideal de família é esse, pai, mãe e filho.
O conceito real que nós encontramos é outro. No que eu acredito como família? Para mim, família é algumas pessoas ou uma junção de pessoas que têm um amor entre si. Eu acredito muito mais no amor que une do que somente no conceito que forma aí, ou no conceito que se fecha. Então, para mim, família sai do ideal e entra no real. É um lar aonde habita o amor. Meu maior marco, minha família, acho que foi quando meu irmão nasceu. Na verdade, eu cresci sendo filha única, tendo toda a atenção pra mim. E quando ele nasceu, eu não senti como se algo tivesse sido tirado de mim. Eu sabia que aquela pessoa estava ali pra eu amar. Eu acredito muito naquela questão que eu devo amar alguém não pelo que ele representa pra mim, não pelo que ele faz pra mim, mas eu devo amar alguém por ser alguém. O amor pra mim é troca de conhecimentos. É o afeto, é saber que tu pode confiar numa pessoa e que a pessoa pode confiar em ti. É o carinho, é tanta coisa que não saberia explicar. O amor é uma questão muito vaga. Quando a gente fala em amor, claro, se nós pegarmos aqui pela filosofia, teologia, psicologia, qualquer área que nós trabalharmos, essas áreas mais das humanas, a gente vai ficar tentando encontrar respostas para o que é o amor. E a gente sabe que o amor não é algo que a gente explica, mas é algo que a gente sente. Eu acho que existem vários tipos de amor. Existe aquele amor sobre um sonho que você tem de alcançar algum dia. Existe aquele amor material, algo que você quer adquirir. E tem aquele amor entre as pessoas. Eu acho que quando alguém fala, eu te amo, essa pessoa ela tá dizendo assim, eu quero melhor pra ti. É um eu te amo livre, é um amor livre, um amor sem posse. Eu acho que liberdade pra mim é poder tu sair da maneira que tu quiser, indiferente se tu tá com o cabelo rosa, vermelho, preto, azul, se tu tiver de saia, com batom na cara, com cílios enormes na cara. A maneira como tu sai na rua, tu não deveria ser julgado por isso. Isso é uma coisa natural. Muitas vezes a sociedade confunde muito liberdade e libertinagem. Quando eu falo em liberdade, pra mim, ser livre é muito mais do que ser liberto. Mas é eu saber aonde eu posso me prender. É difícil você se expressar, sabe? Porque parece que você tá tentando vencer os limites, que não existem. Ela é a Queen Storm, ela é totalmente o oposto de mim. Eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha, ela é totalmente extravagante. Não tem como tu passar por ela e desviar o olhar, sabe? Pra ver, porque é algo que chama atenção. Não tem como tu não tá de drag sem tá com o nariz empinado, porque tu te sente poderosa, tu te sente muito além, sabe, do que tu pode. Eu sou muito mais quieto na minha, eu não teria coragem de chegar numa pessoa e conversar, oi, tudo bem, como é que tá? Não, ela já chega, já conversa, já chega sorrindo, já como se conhecesse todo mundo. Eu acho que ela me ajudou muito por questão depois de ver como que as pessoas veem a mulher. Eu passei a respeitar muito mais e entender muito mais sobre a questão feminina. A primeira vez que eu me montei completo, assim, no começo eu tava com muito receio, fiquei com muito medo, porque era algo totalmente diferente de tudo que eu pensei que eu fosse fazer já na vida. Mas depois que eu cheguei na festa, eu vi que as pessoas estavam curtindo aquilo, estavam gostando e achavam sensacional. Eu passei a achar sensacional também. Eu passei a ver muita coisa diferente depois disso também. Eu tinha uma percepção muito diferente do que a vida que eu tenho hoje. Me lembro muito, assim, de quando eu me dei conta que eu tenho uma deficiência física. Porque é o momento que tu olha pra você e você pensa, poxa, eu sou assim. Acho que eu só saí desse buraco negro quando eu de fato decidi que eu mereço ser feliz, independentemente de como eu sou por fora, porque o que importa é o que eu tenho aqui dentro, não aqui fora. Tem um pensador que diz que existem 2 dias importantes na nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nós nascemos. E o dia que eu descobri o porquê eu nasci foi o momento que eu comecei a me dar conta que eu podia ajudar as pessoas e não ser um a mais no mundo. Eu, depois, quando entrei no seminário, eu encontrei muitos colegas que tinham essa questão de que o pai abraçava, a mãe abraçava e dizia eu te amo, e eu nunca tive isso. Eu consegui dar um primeiro abraço do meu pai, mas um abraço verdadeiro com 28 anos. Eu percebi com o passar do tempo, principalmente depois
de ter me tornado padre, que o amor não é algo e não é um sentimento aonde precisa ter uma troca. Hoje eu acredito num amor muito mais humano, eu diria, ou humano ou divino. O amor que, para quem é cristão, no meu caso, católico, o amor que eu acredito que Jesus teve por nós, morrer na cruz, pelo quê? Sabendo que nós mesmo assim iríamos negar ele, sabendo que mesmo assim nós iríamos pregá-lo de novo na cruz, mas ele mesmo assim morreu. Para mim, isso é o verdadeiro amor. Eu acho que não existe coisa melhor que amor de mãe. Então, no momento em que eu vou pra minha cidade ver minha mãe, eu me sinto muito amado. Ana, conhecendo a tua história, conhecendo a ausência do seu pai, se tu pudesse mandar uma mensagem pra ele, que mensagem seria? É uma pena que as coisas aconteceram da forma que aconteceram, mas mesmo assim eu te desejo tudo de bom na tua vida. Mais uma pergunta? Vamos emendar? Nessa câmera mesmo? Tu conseguiria amar ele como um pai? Não. Não, porque eu não conheço amor de pai. E eu acho que a essa altura da vida eu só posso amar ele como uma pessoa. É assim que eu amo ele. Por ele ser um indivíduo, por ele ser alguém. Eu tenho empatia em relação a ele, mas amor paterno não. Quando você fala sobre minorias, você não fala sobre deficientes físicos, porque a gente não é lembrado por ninguém. A gente só é lembrado na hora de colocar uma cota lá no governo e aquilo e deu. E mesmo assim, a ênfase não tá na gente. Eu passei a entender melhor como que a mulher leva uma vida, digamos assim, como que a sociedade vê uma mulher, então muita coisa muda, sabe? Tu passa a entender e respeitar muito mais isso. Aqui entra um filósofo chamado Levinas com a sua categoria de alteridade. É realmente eu ir em direção ao outro, estar em contato com o outro e perceber no outro alguém tão importante quanto eu. Hoje nós vivemos uma sociedade muito egoísta, onde nós pensamos em primeiro lugar em nós, e pensar em si não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo bom. Mas o problema é quando nós só pensamos em nós e esquecemos do outro. Eu espero que eu consiga cada vez mais mostrar para as pessoas que o físico é só isso. Que, cara, eu sou como você. Eu sinto, eu sofro, eu choro, eu sorrio, eu tenho sonhos, eu tenho desafios. Eu não quero que eu só consiga atingir as pessoas que eu vou conhecer pessoalmente nos próximos anos. Eu gostaria de poder falar pro mundo que tá tudo bem se você tem um filho, se você tem um irmão, ou se você tem alguma limitação física. Você consegue viver com isso e você pode ser feliz. Se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, qual seria a mensagem? Primeiramente, eu diria que amem mais, porque isso está fazendo falta na sociedade. E o amor realmente é aquilo que eu falava, né? O amor que realmente é eu amar o outro e não esperar nada em troca. Amar porque é o outro. Amar porque ele é um ser diferente do que eu. E não amem só os iguais. Porque amar os iguais é fácil. Amar somente aquele que se enquadra dentro do meu jeitinho é fácil. Mas amem os diferentes. Respeitem os diferentes. Meu nome é Renan, eu tenho 23 anos e eu tenho uma personagem drag queen. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 18 anos e eu sou deficiente física. Eu me chamo Rodinei Zorzo, tenho 32 anos, sou padre já há 6 anos aqui em Caxias do Sul.